vou falar um pouquinho para vocês sobre a megafauna extinta do Cerrado. É uma fauna tão interessante que todo mastozoólogo gosta de falar sobre ela. Então, vamos voltar um pouquinho sobre a evolução dos mamíferos para a gente entender como essa fauna apareceu. Os mamíferos, eles tiveram sua origem ainda na era Mesozoica, em torno de 150 milhões de anos atrás, no período do Jurássico. E durante mais ou menos 100 milhões de anos, os mamíferos se diversificaram em várias linhagens, mas mantiveram morfotipos muito semelhantes, todos pequenininhos, de hábito noturno, com dieta insetívora onívora. Foi só após o evento, de extinção em massa entre o final do Cretáceo e o início do Terciário, há 66 milhões de anos atrás, é que os mamíferos se diversificaram em forma, tamanho, dieta, ocupação de hábitats, dando origem às linhagens atuais que a gente conhece. A gente conhece em torno de 6.500 espécies de mamíferos, divididos em 27 ordens, que aqui na figura, vocês podem ver, várias delas são muito familiares a gente, Dentre essas ordens estão representados vários grupos de marsupiais, de preguiças, tatus, os morcegos, roedores e os mamíferos de médio e grande porte. Entretanto, essa diversidade ela variou ao longo desses 66 milhões de anos do Cenozoico. Quando a gente pega, por exemplo, a riqueza de famílias de ungulados, que é um grupo de mamíferos que desenvolveu o casco, na extremidade das patas, esse grupo ele aumentou bastante em diversidade no início do Cenozoico, se manteve com uma diversidade bastante alta em grande parte do Cenozoico. Entretanto, desde aí do meio do Mioceno, houve um decréscimo aparente até chegar às 16 famílias atuais de ungulados que a gente conhece. E existem algumas hipóteses para explicar a variação da diversidade ao longo do tempo desses animais. Uma das hipóteses seria a variação climática. Então, aqui nesse gráfico, por exemplo, vocês podem ver na parte direita, em vermelho, são áreas mais quentes, temperaturas mais altas. E em azul, temperaturas mais baixas. Então, o que a gente observa? Que no início do Cenozoico, a gente tem um ótimo climático representado por temperaturas mais altas, basicamente durante todo o Paleoceno e o Eoceno. Quando a gente entra no Oligoceno, a gente tem uma queda abrupta da temperatura, aparece pela primeira vez as calotas polares no hemisfério sul, na Antártica. No Mioceno, essa temperatura volta a subir, mas exatamente no meio do Mioceno, ela decresce e continua decrescendo. E aí a gente observa que não apenas grupos animais seguem esse padrão de riqueza estreitamente relacionado com a variação do clima, como vários grupos de plantas, como vocês podem ver nesse gráfico também, A gente tem um aumento de diversidade no Paleoceno e Eoceno, e aí um decréscimo durante o Oligoceno e Mioceno. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que as mudanças climáticas, o clima, ele está muito relacionado à distribuição da vegetação e, consequentemente, a fauna ela está relacionada à distribuição da vegetação. Então, mudanças climáticas geram mudanças na vegetação, que geram mudanças na distribuição da fauna. Por exemplo, quando a gente encontra reconstruções climáticas do Eoceno, que é um daqueles períodos de ótimo climático, a gente tem a maior parte aí do planeta concentrada numa região tropical, com climas quentes e úmidos,
predominando florestas tropicais. E associado a essas florestas, a gente já vai ter uma diversidade bastante grande de mamíferos de tamanhos bem diferenciados, né? De pequeno porte, médio porte, até animais já de grande porte, vivendo nessas florestas tropicais aí no início do Cenozoico. E aqui ressaltando, né, que dentre os ungulados, aquele grupo que eu mostrei para vocês no início, a gente tem a predominância de herbívoros braquidontes, que são herbívoros que têm a coroa do dente baixa e um hábito mais podador de se alimentar de brotos, né, frutinhos, brotos de sementes. E aí, ao longo do Mioceno, por exemplo, a gente já observa uma estratificação bem maior do clima. Então, a gente tem um clima extremamente sazonal durante o Mioceno, que acarretou, né, na expansão das savanas e campos abertos durante esse período. Então, quando a gente observa reconstruções do Mioceno, é como se em várias partes do mundo a gente estivesse olhando para as savanas africanas. Também aconteceu uma mudança com relação aos ungulados, né? Agora a gente observa a predominância de herbívoros ipsodontos. Eles têm coroas do dente bem altas, que são adaptadas a maior erosão, né, abrasão da vegetação às quais eles se alimentam. Essa mudança da vegetação também gerou essas mudanças taxonômicas e morfológicas na fauna. Bom, até que a gente chegou na constituição atual, né, dos nossos biomas aí, a gente encontra uma diversificação bastante grande do clima e da vegetação atualmente, com calotas polares no hemisfério norte e no hemisfério sul. E durante, né, o finzinho do Pleistoceno e início do Holoceno, era basicamente essa constituição climática e de biomas que a gente tinha. Entretanto, a gente encontrava aqui na América do Sul uma fauna muito mais diversificada, considerando-se os mamíferos de grande porte. Então, resumindo, né? A gente tem aqui no gráfico superior a variação climática ao longo do Cenozoico, e como eu mostrei para vocês, essa parte cinza do gráfico seria a redução da riqueza dos ungulados. E agora a gente também entende que, além de ter acontecido redução de alguns grupos, aconteceu concomitantemente o aumento de outros grupos de mamíferos, como, por exemplo, o grupo dos roedores, que aumentaram de diversidade. Então, é interessante notar que essa variação climática, enquanto afetou negativamente os mamíferos de grande porte, contribuiu para a diversificação dos pequenos mamíferos. Então, quando a gente olha apenas para essa fauna de maior porte, que é o foco, né, da minha palestra, o que a gente observa? Se vocês olharem aqui nesse gráfico, os números que estão à direita da barrinha são números da megafauna de herbívoros acima de 1 tonelada, herbívoros grandes, né, entre 50 a 100 quilos, carnívoros acima de 100 quilos e carnívoros entre 20 a 100 quilos. Na barrinha direita, né, do lado direito da barrinha, nós temos a diversidade até o Pleistoceno, início do Holoceno desses animais. E à esquerda, nós temos o número atual presente nesses continentes, de acordo com esses grupos, né? Então, o que a gente observa? Que nas Américas, a gente teve a extinção total dessa fauna de grande porte, uma diminuição grande dessa fauna um pouco menor, né? Tanto de herbívoros quanto dos carnívoros. Ao passo que, por exemplo, na África, na Ásia e na Europa, a gente tem uma diminuição, mas ela é bem menos abrupta do que
na América do Sul. Pensando nisso e considerando que os dois continentes, né, a África e a América do Sul, eles são muito semelhantes em termos climáticos, né, a posição que eles ocupam próximo aos trópicos, né, ao Equador, e são representados por biomas bem semelhantes, savanas e florestas. Em 2004, eu estava no doutorado ainda, né, então meu orientador e eu, nós propusemos uma hipótese para explicar o porquê dessa diferença, né, por que a fauna sucumbiu totalmente na América do Sul e essa fauna de maior porte sobreviveu na África. Então, a gente se baseou em duas premissas. A primeira premissa está relacionada à ocupação de hábitat por esses mega mamíferos, né? Então, a gente sabe, tanto baseado na distribuição atual quanto no registro fóssil, que esses mega mamíferos ocupam preferencialmente hábitats abertos, formações abertas de campos, savanas, cerradão, adentrando até em florestas secas, essas florestas mais abertas. Ao passo que em áreas de florestas mais densas, né, florestas tropicais, ou em áreas muito frias, eles evitam ou não ocorrem nessas áreas. E a segunda premissa foi baseado na variação da vegetação durante o final do Pleistoceno e o início do Holoceno, que foi quando ocorreu a maior parte da extinção dessa megafauna. Então, quando a gente olha o mapa atual de vegetação da África e da América do Sul, nós temos savanas e matas, no caso da África, desertos, convivendo aí, né, nesses continentes. E aí a nossa hipótese, e que também está registrada através, né, de registro fóssil de pólen, de plantas, é de que no último glacial máximo, né, no final do Pleistoceno, a gente tem uma queda de temperatura e de umidade. Então, esse clima mais frio e seco fez com que a vegetação ficasse muito mais aberta, né? Então, as fitofisionomias elas descem um patamar. Então, no último glacial, as áreas de mata elas se tornam mais abertas, representadas por savanas ou florestas secas, e as áreas mais abertas passam até a ser deserto, aqui no caso do sul da África, por exemplo. E o contrário acontece no meio aí do Holoceno, quando a temperatura volta a subir, né? Então, a gente tem aumento de pluviosidade e da temperatura, gerando adensamento dessas fisionomias. Então, as áreas de mata voltam a dominar e as áreas de savana também vão ficar mais densas. Inclusive, os desertos são ocupados por áreas de savana. Resumindo, o que a gente tem? No último glacial, essa área cinza escuro aqui, uma área bem grande, tanto na América do Sul quanto na África, para que essa megafauna sobrevivesse nesse período. E, ao contrário, no Holoceno, quando esquentou, a gente tem apenas essa pontinha que fica numa região mais temperada da América do Sul, que seria uma área propícia para esses animais terem sobrevivido. Ao passo que na África, a gente tem duas áreas tropicais que permaneceram estáveis durante o Holoceno como formações abertas para que esses animais pudessem sobreviver nessas áreas. E aí a gente tem algumas evidências que comprovam essa nossa teoria. Teoria não, essa nossa hipótese. Por exemplo, né, aqui mostrando a distribuição de algumas espécies da megafauna. Aqui a preguiça do gênero Eremotherium, ela tinha uma ampla distribuição na porção central, né, do Brasil, e essa parte sul era só um pedacinho, né, o limite sul da distribuição desses animais. O mesmo acontecendo para outra espécie de preguiça gigante, amplamente distribuída, e limite sul da distribuição aqui na parte sul do Brasil e da Argentina. E o mesmo padrão para os gliptodontes, né, esse gênero de tatu gigante. Então, mostrando que
talvez esta área não tenha sido suficiente para suportar grandes populações desses mega herbívoros devido a essa mudança climática no Holoceno. E na África, a gente também tem evidências de que o deserto do Saara, ele realmente abrangeu, né, uma vegetação de savana. Então, a gente tem, através de pinturas rupestres e também registro fóssil de pólen de plantas, evidências de que o deserto do Saara, né, entre 11.500 a 5.000 anos atrás, foi coberto por uma vegetação mais mésica, e aí a gente tem a ocupação desses ambientes mais mésicos pela megafauna, aí representado por girafas, elefantes e até o gado, que depois vai entrar aí nessa região também. Além disso, uma outra evidência de que a fauna desses mamíferos de maior porte esteve fragmentada, né, durante esses eventos de mudança climática, estudando a filogeografia, a parte genética das populações atuais desses animais. Então, quando a gente observa algumas espécies de ungulados da savana africana, o que a gente nota? As populações, elas são bem divergentes, ou seja, o fluxo gênico foi interrompido no passado, gerando essa diferenciação que hoje a gente recupera analisando o DNA dessas espécies. Então, isso seria uma evidência de que houve fragmentação dessas populações no passado. Entretanto, não é só as mudanças climáticas que explicam a extinção desta megafauna. Então, há um debate muito grande na literatura em torno de duas hipóteses. Uma delas é a variação climática, como eu já mostrei para vocês. E a outra é a entrada de uma pessoinha, né, na verdade, de uma espécie do Homo sapiens, que vai chegar nas Américas e causar um impacto bastante grande, sendo muitas vezes considerado o responsável pela extinção dessa megafauna na América do Sul. Então, como eu falei para vocês, é um debate ainda na literatura. Tem épocas que as mudanças climáticas estão em alta. Atualmente, o homem vem sendo apontado como o maior responsável pela extinção dessa megafauna. E também hipóteses que unem esses dois fatores. Tanto o clima quanto o homem, que o homem acabou entrando, né, nas Américas exatamente no final do Pleistoceno, início do Holoceno, quando aconteceram as maiores mudanças climáticas. Uma das principais razões, né, a respeito de considerar o homem como responsável pela extinção seria de que essa diferença, né, encontrada entre o número de extinções na África, na Europa e na Ásia e o número de extinções nas Américas, como vocês podem ver aqui nesse gráfico inferior, tudo o que está em preto foi extinto e o que está em cinza permaneceu. Então, novamente, esse gráfico mostra o impacto, né, bem maior da extinção da megafauna nas Américas, na Austrália, e um menor impacto na África e na Europa e Ásia. E uma das evidências seria de que essa fauna teria convivido, coevoluído com o homem durante, né, a sua origem, a origem e evolução dos hominídeos que aconteceu na África. Quando os hominídeos se dispersam, esses animais também estão evoluindo e também vão se dispersando. Então, esta coevolução entre os homens e os mamíferos de maior porte pode ter sido a razão deles não terem sido totalmente dizimados pela pressão humana. Ao passo que a Austrália e as Américas ficaram isoladas por milhões de anos quando o homem entra, né? Então a gente tem uma correspondência de datas entre a entrada do homem e a extinção da megafauna, dando suporte, então, à hipótese de que o homem tenha sido
o maior responsável pela extinção desses megamamíferos. Independente da causa da extinção, né, dos megamamíferos, eu queria mostrar para vocês que a gente tinha uma megafauna realmente extraordinária aqui na América do Sul. A gente tinha ordens endêmicas únicas, como a ordem Litopterna, representada pelo gênero Macrauchenia, a ordem Notoungulata, representada pelo gênero Toxodon, aqui nessa figura, e dentro da ordem Pilosa, as preguiças gigantes, e os tatus, né, dentro da ordem Cingulata, os tatus gigantes, dentro da ordem Carnívora, os tigres de dente de sabre. Nós tínhamos representantes de proboscídeos, né, os mastodontes, representantes de Perissodactyla, os cavalos, né, aqui do gênero Hipídeo, e representantes do gênero Artiodactyla, aqui um exemplo das paleolamas. E só agora os estudos vêm entendendo como a perda dessa megafauna está influenciando os nossos ecossistemas atuais. A gente estudando áreas onde essa megafauna ainda existe, como, por exemplo, as savanas africanas, e também utilizando dados fósseis, a gente consegue entender algumas das funções dessa megafauna nos ecossistemas, como, por exemplo, a megafauna tem uma consequência muito forte relacionada à cobertura, estrutura e composição da vegetação. Esses animais, eles modificam a estrutura da paisagem. No caso, além do fogo, a gente tinha a megafauna atuando como uma modificadora e abrindo essas paisagens, né? Então, através do pisoteio, do consumo da vegetação, esses animais acabam criando áreas mais abertas, por exemplo, áreas de campo, no meio de áreas de savanas mais densas. O regime do fogo acaba se modificando também de acordo com essa mudança da paisagem. As áreas abertas têm maior biomassa e acabam queimando mais do que as áreas mais densas. Então, esses animais atuavam controlando, né, esses sistemas aí, tanto da vegetação quanto o regime do fogo. Além disso, existem várias evidências de plantas, né, hoje atuais, que permaneceram nas áreas abertas, no cerrado, por exemplo, que não tem mais seus dispersores originais. Por quê? Porque elas eram dispersadas por esses mega herbívoros que hoje estão extintos. Adaptações contra a herbivoria desses mega mamíferos também se acredita que as plantas desenvolveram, né? Então, por exemplo, hoje, algumas plantas do cerrado que apresentam essas folhas bem grossas, né? Ou a camada do tronco bem aveludada, também bem grossa, podem estar relacionadas não apenas à adaptação ao fogo, mas também à herbivoria relacionadas à megafauna. Sem falar na ciclagem de nutrientes, né? Que hoje eu nunca visitei as savanas africanas, esse é um dos meus sonhos, eu ainda quero ir para lá, mas eu fico imaginando o quanto de fezes não deve ter no meio dessa savana. E essas fezes, elas ciclam, né, ajudam na volta, no retorno desses nutrientes para o ecossistema, deixando esses solos bem mais ricos, propiciando aí o crescimento de gramíneas mais proteicas, né, no caso. Entretanto, como eu falei para vocês, né, essa megafauna, a maior parte dela se extinguiu, e hoje o homem tenta restaurar essas funções ecossistêmicas, reintroduzindo algumas espécies de animais dessa megafauna que ainda persistem em outros locais. Então, por exemplo, existem experimentos de reintrodução de cavalos selvagens e de bisões e também de búfalos na Europa e na América do Norte. A gente ainda não sabe os efeitos dessas reintroduções. Ainda precisam ser feitos estudos mais padronizados, né? Um delineamento amostral
mais padronizado, voltado para teste de hipóteses, para que a gente possa entender se realmente há um benefício na reintrodução agora, né, nessas paisagens contemporâneas, de algumas dessas espécies de maior porte. O que a gente sabe, então, é aqui, na parte esquerda desse gráfico, a gente tem uma estimativa da diversidade de megamamíferos caso o homem não tivesse aparecido, né, não tivesse colonizado aí esses continentes. E na porção A, aqui do lado esquerdo, a gente tem, então, a riqueza desses grupos de mamíferos atualmente. Quanto mais vermelhinho, né, as porções vermelhas, laranjas, amareladas, são mais ricas em espécies, e a coloração azul, azul claro, representa menor número de espécies. Naturalmente, né, a gente poderia ter uma diversidade bem maior dos megamamíferos hoje, caso o homem não tivesse aparecido. E, infelizmente, essa extinção, esse impacto do homem nos ecossistemas continua. No Cerrado, a gente já percebe o impacto das modificações humanas causadas na paisagem frente à fauna. Os mamíferos do Cerrado, né, aqui mostrando apenas o que sobrou de áreas de cerrado no estado de São Paulo, 1% da vegetação original, bastante fragmentada, e mesmo dentro desses fragmentos preservados de cerrado, a gente está tendo desaparecimento das formações campestres, né? Das áreas abertas. Elas vêm sendo substituídas por áreas de cerrado senso-estrito ou cerradão. E aí a gente já tem a extinção, por exemplo, do veado campeiro e de um marsupialzinho, que são extremamente associados a essas formações campestres e se encontram extintos já do estado de São Paulo. E um outro roedor semifossorial, que também depende das formações campestres, só é registrado hoje em Itirapina e na Estação Ecológica de Santa Bárbara. Então, mostrando que o homem já está causando um grande impacto nessas populações e já extinguindo localmente algumas espécies. Pensando nisso, né, na associação entre essas espécies de mamíferos com formações campestres, eu participei, junto com um grupo da Gisela Durigan, de um experimento que vem sendo realizado lá na Estação Ecológica de Santa Bárbara, aonde nós estamos aplicando o fogo, utilizando, então, aquela abordagem do manejo integrado do fogo para possibilitar a manutenção dessas áreas de campo nessa unidade que ainda existe uma grande porcentagem de áreas de campo lá em Santa Bárbara. Quando a gente aplica o fogo nessas regiões, né? E, de novo, ressaltando que esse fogo que é aplicado é um fogo que é extremamente controlado, pouco intenso, ele é aplicado numa área pequena, e aí a gente estudou o efeito desse fogo sobre a comunidade de vários tipos de plantas e invertebrados e vertebrados. E o que a gente pôde observar? Nas áreas queimadas, tanto de campo quanto de cerrado senso-estrito, a gente não observou uma queda da diversidade após o fogo para a maioria desses grupos de plantas e animais, com exceção dos anfíbios, que apresentaram um leve decréscimo logo após o fogo. E isso para as áreas de campo e para as áreas de savana. Então, a gente publicou esse artigo dizendo que não só a vegetação ela está adaptada, né, ao fogo no cerrado, mas também a fauna, tá? Então, a fauna, tanto de invertebrados quanto de vertebrados que ocupam hoje o cerrado, ela já vem convivendo com o fogo durante, né, centenas, milhares de anos,
e também encontra-se adaptada a esse evento. Então, permitindo que a gente continue com esses nossos experimentos, que vão, então, ajudar a manter essas formações abertas e a diversidade, tanto da vegetação e da fauna associada a essas formações abertas. Só ressaltando que será que a gente vai ter que restaurar o nosso cerrado, vai ter que reintroduzir os nossos mamíferos que ainda existem. Então, nós temos muitos mamíferos ainda extremamente extraordinários também, de médio porte, de pequeno porte, que são endêmicos ou que utilizam muito essas formações abertas do cerrado. Espero que ainda dê tempo de a gente conseguir preservar o que ainda resta, tanto dessa vegetação quanto dessa fauna associada ao cerrado. Muito obrigada.